Pessoal, já deu start aqui no início da gravação. Então, relembrando aqui, deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí vai ficar melhor aqui para a gente visualizar. Tirar a barra aqui de tarefa, pôr ela aqui embaixo, que aí fica mais fácil de eu mover aqui a página aqui no alto. Aqui. Então, na aula passada aqui, a gente falou da atividade um, né? Fez a análise. Ela é até relativamente simples, né? Dependendo aí dos cursos que a gente tem de desenho técnico, né? Porque é só para você reconhecer, né? Deixa eu abrir aqui a atividade um. Até um aluno já enviou a tarefa, já corrigi. E uma coisa que eu vi aqui, eu acredito que foi eu que esqueci de pedir para a Laura, porque ela colocou a aula aqui, né? Então foi porque eu esqueci mesmo. Porque lembra que eu prometi que eu ia pedir para monitor, para a Laura, colocar aqui uma pasta, né? E nessa pasta o arquivo extra aqui, né? Porque só veio o de atividade, só veio esses aqui, ó. Só veio tanto a folha em PDF, né? Quanto essa daqui no PowerPoint. Daí eu prometi esse arquivo aqui, ó, para vocês lá no laboratório, né? A oportunidade lá com o professor, né? Manipulando o AutoCAD, né? Fazer o reconhecimento aqui dos ambientes, né? É até uma tarefa relativamente simples, né? Porque o ideal, né? Assim, o ideal de todo profissional, desde o eletricista até o engenheiro eletricista, era de, né, lidar com um desenho técnico, né? Mas dependendo aí, né, lá no o predial, ele basicamente ele nem pega no AutoCAD, já o eletrotécnico, né, já como se diz, é desejável que ele saiba, né, ter o AutoCAD, né? Quando eu fiz engenharia elétrica, também era desejável, não era obrigatório, mas era desejável. E daí o curso mesmo eu não fiz. Eu fiz, na verdade, foi estagiando, né? Eu estagiava no escritório de engenharia e lá eu aprendi, né, a mexer no AutoCAD, limpar a arquitetura, para depois aplicar os projetos, né, em si. Aí até na aula anterior, né, eu deixei esses elementos aqui para vocês verem, né, como que ficam os elementos aí de um projeto elétrico. Então recapitulando, era só você fazer o reconhecimento de cada, né, do ambiente, né, que é o cômodo, a metragem quadrada aqui, né, a área do ambiente em si, reconhecer o elemento de elevação, né, as janelas aqui, portas, geralmente a porta tem abertura aqui, né? Então, aí como provavelmente foi falha minha mesmo, pessoal, porque se ela tivesse esquecido, nem a aula 2 ela não tinha postado, né? Então, realmente foi falha minha aí. Aí eu vou colocar a pasta com esse arquivo extra aqui, né? O em DWG, para vocês, quando tiver lá no laboratório, né? Tiver acesso, dependendo aí, alguns de vocês, talvez, eu não sei se é o caso, né? Talvez até já estagia em alguma empresa aí, né? Como cadista, né? Ou como projetista, né? Então já tem algum domínio. Eu, na verdade, né, no curso lá de engenharia, era desejável, mas não cobravam. Daí eu tive que aprender, né, lá trabalhando, fazendo, estagiando, né? E na verdade, desde então eu nunca fiz nenhum curso, né, com certificado. O único certificado que eu tenho é o do diploma, né? E pasmem.
Uma vez eu perdi uma vaga de emprego porque eu não tinha um certificado de AutoCAD 2D, né? Que é um curso que eles ministram em vários locais aí, Senac, né? Se eu não me engano, acho que até no Senai tem também. É, e aí na ocasião me pediram, né, um certificado. Daí eu falei, olha, serve o histórico escolar, né? Até a mulher brincou lá, ah, histórico escolar é coisa de criança, coisa de menino. Eu falei, não, não é coisa de criança, não. É histórico escolar, é o histórico da faculdade. E lá constava, né, que eu fiz projeto auxiliado por computador, que no final das contas seria o AutoCAD. Na verdade, eu fiz 6 meses, né? Não só o projeto auxiliado por computador, né? O AutoCAD, fazendo desenhos, né? Fazendo projetos lá na faculdade. Depois do desenho técnico foi tudo na mão, viu, pessoal? Foi tudo usando, né, os elementos que eu expliquei na aula passada, né? A régua paralela, a prancheta de desenho, eu usava todo tipo de ferramenta, por exemplo, o gabarito, eu utilizava várias lapiseiras, né, a 03, dependendo aqui do traço que você coloca aqui, né, na, na pena aqui, você tem que colocar um 03, um bem fininho. Se são traços mais grossos aqui, geralmente você põe a parede aqui com 09, né, com a grafite 09 e por aí vai, né? Então, além dos gabaritos, tem os instrumentos, né? Antigamente, aí meu chefe, ele era engenheiro eletricista aposentado na época da Saneago, né? E atualmente ele era consultor, né? Ainda é, né? Consultor de também é engenheiro de segurança, né? Consultor de segurança do trabalho da organização Jaime Câmara. E daí ele me mostrou vários equipamentos lá. E ele tinha uma caneta de pena, né? Aquela com tinteiro. E daí eles faziam desenho. Tivesse que corrigir, por exemplo, coloquei a metragem quadrada desse salão aqui errada, né? Aí ele vinha com estilete, né? A tinta era pigmentosa, né? E ela secava e ficava uma camada em cima do papel, né? Igual tá aqui o gráfico aqui do AutoCAD, né? Aí ele disse que vinha com estilete bem afiado e passava na folha assim, literalmente cortava por exemplo, vamos supor que era 60 metros quadrados aqui, né? E tava 36. Aí ele passava o estilete, né, no 3, no 6 e no outro 6 aqui, e colocava, escrevia por cima lá com a tinteiro aí. Então a gente aprende primeiro, né, quando você faz o curso mais completo, né, a engenharia elétrica, ou, né, ou uma arquitetura, né, da vida aí, você faz o desenho técnico, depois que você vai utilizar as ferramentas aí de projeto auxiliado, né, que é o AutoCAD. Mas mesmo assim, né, mesmo aprendendo bastante lá, o AutoCAD ele é bem complexo e ele é para você aprender tudo, tudo, tudo. Tem vários programas que você pode fazer. Atualmente, né, a gente só vai lidar com o 2D, ó, igual tá aqui, ó, a referência, o 2D, ó, se você mover aqui, ó, você está movendo, o plano aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, é como se você tivesse aqui em cima, né? Agora eu tô no 3D aqui, ó. Aí eu tô no 3D. É como se tivesse alguém dentro da tela olhando aqui. Aí tinha várias técnicas, né, que a gente pegava desse desenho que tá aqui, né? Aí coloca em uma perspectiva, né? Por exemplo, você gira o plano aqui, ó. Aí você pode pôr. Aí tá vendo que até essa referência aqui, ó, do AutoCAD, ela mudou, ó. Tá vendo que ela tá na R3. O verde, ele poderia muito bem ser o eixo Y, o vermelho aqui é o eixo X e o roxo aqui é o eixo Z aqui, ó. Aí, geralmente, para a gente fazer projeto, a gente coloca aqui na perspectiva isométrica aqui, por exemplo, né? Vem aqui, ó, ajeita aqui para ficar igual eu falei na aula passada aqui, ficar
Deixa eu acionar o OSNAP aqui, né? Aí, fazendo igual lá, aí você vê que os 60 graus, né? O, porque aí você pode fazer, né? Subir a linha, né? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é do eixo Z, aqui é do X. Aí para você ter a perspectiva isométrica desse ambiente aqui, aí o que que você faria? Você vinha aqui, ó, na parede, ó, aí levanta, aí vamos supor que tem, né? Eu vou deixar ele em linha reta aqui, ó. Sei lá, o pé direito de 3 metros, né? Aí você vem aqui, aí com o ângulo, né? A gente tem que pôr o ângulo aqui, porque senão ele vai literalmente aqui em linha reta aqui, né? Mas aí você, aí o que que você pode fazer aqui, ó? Você vem, copia, né? Copiar a ponta aqui da parede aqui, ó, por exemplo. Aí você cola ela aqui, aí você vem, junta, aí você tá numa perspectiva que aí tem que ver se aqui é 60, 40, se é 45, 60 aqui, ó. Aí você vai subindo, aí tem a altura aqui onde fica a janela, né? Onde fica aqui a parte da porta, esse pequena paredezinha com o peitoril. Aí a partir dessa perspectiva aqui você consegue ter o ambiente em 3D, né? A gente provavelmente, se estivesse fazendo elétrica hoje em dia, vocês teriam que, a engenharia elétrica, vocês teriam que fazer isso, né? Tem que saber um pouco mais do que o do nível do eletrotécnico, mas atualmente utiliza, chama, AutoCAD, Revit ou Revit, né? Tem gente que fala Revit, tem gente que fala Revit. Aí o Revit, literalmente, ele tem, né, vamos dizer assim, o AutoCAD 2D dentro dele. Aí, sem você utilizar essas técnicas, que é bem mais difícil, demora muito mais tempo, né? Aí, obviamente, seria o arquiteto, engenheiro civil, que teria que utilizar essas técnicas aqui, né? E aí você, com o Revit, né? Você consegue, da planta baixa, tirar uma perspectiva, inclusive você consegue ver como que a instalação elétrica ela vai ficar nesse ambiente em 3D aqui, né? Mas atualmente mesmo a gente só lida aqui com o 2D mesmo. Eu voltar para o inicial aqui. Aí essas folhas aqui com DWG, né? Pedir para eu garanto que amanhã já vai estar para vocês, viu? É porque realmente foi eu que esqueci mesmo. Que ela deveria estar numa pasta bem aqui em cima, aqui, ó, em cima dessa aula. Então vamos para a próxima atividade, pessoal. Aí na aula passada nós falamos de perspectivas, né? Até a gente parou aqui, né? Falando de perspectiva, falando a edificação, né? Em conformidade, como que ela vai ficar numa prancha, né? Tem os vários formatos, né? Formato o maior aí, que é o A0, né? Desculpa, gente. Que é o A0, e aí você só vai diminuindo, né? Até chegar lá no A4, né? Que é o formato de folha aí. Se eu não me engano, ele é um pouco menor do que o padrão Office, né? O padrão escritório. Então, esses formatos aí de folhas, né? O pessoal aí da engenharia, né? Como um total, né? Assim, no geral, eles utilizam para fazer a representação, né? No caso, né, do o pessoal da civil para fazer edificações, né? Também estruturas metálicas, pessoal aí da mecânica, além de estruturas metálicas, projetos mecânicos aí, né? Por exemplo, um guindalto hidráulico, né? Que é aquele caminhão que o pessoal chama de Munk, né? Bom, o Munk é uma marca, né? Igual aquela história do Bombril, né?
A gente não vai comprar, né, no supermercado palha de aço. A gente sempre pensa em comprar bombril, né? Tem até aquele episódio que sua mãe fala: Ó, compra o bombril lá, mas compra aquele mais barato da Solan, né? Então, o Munk é o mesmo caso, né? É o guindalte hidráulico e o pessoal da mecânica, né, utiliza o AutoCAD, utiliza os princípios aí de desenho técnico, né? Tem um programa também que, além do Revit, ele chama AutoCAD Inventor, né? E aí no Inventor você literalmente cria peças, né? E essas peças você cria primeiro no desenho técnico, depois você tem a parte que você tira ele do papel e transforma ele em 3D. Depois tem o simulador, né, para você ver a questão de resistência dos materiais, né? Tudo que é na parte de desenho técnico que, né, um desenhista industrial, um engenheiro mecânico faria. Então, nessa área aqui, a gente tem que acostumar, né, com esse tipo de representação. No caso nosso aqui, né, da eletrotécnica, da engenharia elétrica, a gente acostuma mais com representação aí de edificações, né? Quando fala edificação, a gente pensa assim num edifício, né? Mas, na verdade, é no geral. Edificação pode ser qualquer, né? Vamos dizer assim, estabelecimentos, pode ser residencial, pode ser comercial, pode ser industrial, né? Que ela, né, foi construída aí levando em conta os princípios aí da engenharia civil, né? Colocando fundação, né, para residência, né, ou a edificação, né, como um geral, ela não ruir sobre o próprio peso, né? Teve até, eu vi, se eu não me engano, acho que foi no YouTube ou foi no jornal, mas eu acho que passou nos dois locais aí, não sei se vocês viram, que o cidadão foi construindo a casa dele, e daí eu não sei se foi o vizinho dele ou foi ele mesmo, ele retirou muita terra aqui, ó, da parte de baixo, né? Aí o que que aconteceu? Retirou muita terra, a base, como era uma edificação, né? Ele praticamente não tinha um solo, né? Um solo, vamos dizer ali que resiste, né? Dependendo, eu não sei, assim, eu não tenho assim conhecimento da norma aí do pessoal da engenharia civil, né? Mas eu sei que tem que ter no mínimo uma sapata que eles chamam, né? Você tem que compactar o solo. Deixa eu pôr aqui para funcionar de novo aqui. Ó, agora veio aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Tô ouvindo aí, né? Deixa eu ver se deu certo. Ah, tá. Que deu um barulho aqui de status aqui, aí eu achei que tinha caído alguma coisa. E aí, ó, geralmente ele tem que ter ou o solo aqui, ó, ele tem que estar compactado, né? Aí dependendo aí da legislação, quantos pavimentos essa edificação aqui tem, né? Se não me falha a memória, acho que é a partir de dois. Aí você tem que colocar uma espécie aqui de eles chamam de sapata, né? Que é uma base aqui né, de concreto, ou seja, concretar aqui embaixo, para na hora que você colocar aqui, né, as bases aqui da edificação, ainda mais se ela tiver duas. Ainda bem que eu, ainda bem que eu não vivo de fazer desenho à mão, né? Porque tá ficando horrível aqui meu desenho aqui. Aí, dependendo do tamanho aqui, né, de quantos pavimentos tem, você já tem que colocar o mínimo aqui, né? Aí não basta só você compactar e socar bem a terra, né? Além de você compactar e socar, você tem que colocar, né, vamos dizer assim, a sapata, né, que seria tem sapatas, né, quadradas aqui, tem algumas que você faz ela como um tronco de pirâmide, né? O tronco de pirâmide, né? Você tem uma base, por exemplo, menor aqui, né? Onde vai ficar a edificação.
e uma base maior aqui para ir distribuindo o peso, né, da edificação que você vai fazendo aqui. Aí só não me lembro de cabeça quantos pavimentos que são aí, né? Então, a gente tem que verificar, né, que tipos de desenho técnico, né? Porque o desenho técnico, pessoal, ele funciona, né? Parece óbvio, né? Mas ele não é tão óbvio assim, né? É uma representação, né? Vamos dizer assim, simulada do que existe, né? Ou melhor, né? Do que vai existir, do que vai vir a ser construído, né? Na vida real. Então, na área aqui da eletrotécnica, na área da engenharia elétrica, é bem presente a simulação, né? Vocês começaram a fazer simulação de elétrica desde lá do início, né, do curso. Na UC passada, vocês fizeram eletricidade básica. Os princípios lá, a lei das potências, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, a gente utiliza bastante, principalmente a lei das potências elétricas, né? Seja ela para tensão contínua, seja ela para tensão alternada, a gente usa bastante porque essas contas, né, esses cálculos, eles são a simulação do que, né, vamos dizer assim, no mundo virtual, né, no mundo ali dos cálculos, das ideias, do que a gente vai instalar, né, no mundo real. Então, o projeto, né, vamos dizer assim, igual tá aqui nesse desenho aqui, ele é uma projeção, né? Ou seja, ele é virtual, ele não é o real do que você vai construir na vida real. Imagina se eu tivesse, né, para construir uma casa ou até para fazer uma instalação elétrica, eu faria ela, né, como diz muita gente aí, faria ela na tora. Ou seja, eu faria ela, né, começava a levantar uma parede aqui, nessa parede ficou torta. Hoje em dia, né, nós temos vários cursos, desde o mestre de obra, né, o técnico em edificações, né, até o nível maior e o mais alto aí, que é o engenheiro civil, né, que existem técnicas, né, você coloca o prumo aqui, aí esse prumo, né, esse peso, né, na hora que você está levantando um muro aqui, você coloca o prumo aqui, que é uma linha, um peso, para você ir verificando, aí você vai fazendo o traçado aqui, ó, você coloca, né, um prego aqui, ou uma madeira, passa a linha aqui, e daí você vai subindo esse muro aqui, usando o prumo para verificar se essa parede está indo em linha reta aqui, né? Se ela não está fazendo uma curva ou para frente ou para trás, justamente, né? São técnicas que foram, né, no início aí, nos primórdios, aprendidas aí, né? A tentativa e erro, né? E depois, finalmente, foi, né, essas técnicas foram melhoradas, foram sendo registradas e hoje em dia, né, elas fazem parte de cursos, né, do curso desde o nível aí mais baixo aí, né, vamos dizer assim, o nível mais elementar, né, que é a construção, até o nível mais alto, que é a projeção, que é projetar, né? E projetar, né, como eu falei na aula passada, ele tem várias vantagens. A vantagem é que você pode, por exemplo, esse desenho aqui deu errado, eu posso simplesmente apagar e fazer outro. Posso até manter ele aqui, né? Dar um zoom aqui, né? Ah, não, achei ruim, ficou ruim esse daqui, beleza. Vou modificar. Você vem aqui, ó, Ctrl C e dá um Ctrl V aqui, copia, ó, e faz, né? Faz as alterações. Você pode até colocar nele em linha reta aqui, né? Para verificar como que ficou a alteração, né, do o plano, vamos dizer assim, a primeira versão da segunda versão. Então, a simulação também no projeto elétrico, né? Eu vou colocar a luminária aqui. Tem alguns programas, né, que mostram, por exemplo, essa luminária aqui, geralmente ela é um ponto focal, né? E esse ponto focal ele é omnidirecional, ou seja, ele joga uma fonte de luz, né, para todas as direções. É lógico que tem a base aqui, né? A base, você tem, você tem uma base aqui, a base é 29, né, que ela é rosqueada e só que a ideia é essa luz, ela emite, né, os raios.
luminosos aí, o fluxo luminoso, né, a quantidade de lumens, né, para todas as direções aqui, né? Obviamente, você vai ter uma zona de sombra, né, uma penumbra aqui, onde ela não é emitida. E daí o programa, ele mapeia e fala: "Ah, não, ó, essa lâmpada aqui, ele faz um desenho parecido com esse que eu vou fazer agora aqui, ó. Ela emite luz, vamos supor, ela tem capacidade de lumens para emitir luz até, vamos pegar aqui, ó, até essa região aqui, ó. Aí o programa lá ele mostra lá, né? Ele até cria um raio aqui, ó. Ele pega, cria um raio aqui. Aí beleza, só que eu preciso iluminar, né? Vai ficar, é óbvio que não vai ficar sombra, mas a quantidade de iluminância aqui, ela não vai chegar de forma efetiva, porque ele tem uma quantidade de lumens, né? O fluxo luminoso, ele chega, a potência, vamos dizer, do fluxo luminoso, ele chega até uma certa região. Daí o programa, ó, eu posso colocar outro ponto de luz, né? Pode ser com a mesma capacidade desse, ou pode ser com a capacidade maior. Aí eu colocando outro ponto aqui, ó, no ambiente, eu consigo, né, cobrir uma área maior aqui, né? Ó, já consegui cobrir aqui, ó, passou da recepção, aí já esse daqui ele vai cobrir a recepção inteira. Então, tem vários programas que simulam, né, o que vai ocorrer na vida real para evitar de você ter que fazer a instalação na mão ali, né, na tora, como dizem muitos colegas aí por aí, né? E daí você perceber que, ah, não, é porque assim, ponto de iluminação, até que, vou ser sincero, até que é fácil, né? Você tira ele aqui e coloca ele em outro lugar. Ah, professor, mas se for uma alvenaria aí, você tem que fazer o furo, né? É, não é tão fácil, né? Não é tão fácil quanto um forro, né? Um forro aí de madeira e tal. Ah, beleza, realmente uma alvenaria ficaria muito mais difícil. Mas imagina, você constrói todo esse ambiente aqui, ah, não ficou legal, ou então o muro ficou torto, ou então, né, a base que eu coloquei aqui, ela não é o suficiente para suportar, né, não só esse ambiente, mas um ambiente que está acima dele, né? Vamos supor que tem 4 andares. Então, o projeto, né, em si, independente se ele é arquitetônico, se é da parte da civil, né, se ele é mecânico, se ele é elétrico, ele serve para isso, para você é, é, projetar, né? É óbvio que a matemática, a física, né, ela dá um nível de precisão absurdo, né? Um projeto, você pode fazer ele pela primeira vez, ainda mais se você utilizar um programa que ajuda, né? Ele já te dá todos os parâmetros sem errar nenhuma vez, né? Mas assim, o projeto ele serve para isso, ele serve para você poder, né? Como se diz, é mais barato errar no planejamento, errar ali no projeto, do que errar com tudo construído e você ter que fazer alteração. Aí a segunda atividade, pessoal, é já o próximo nível aqui. Deixa eu. Acho que até já baixei aqui. Ah, não, só peguei a folha da atividade 1. Vamos lá em situação de aprendizagem. Pegar aqui, pagar aqui para eu não. Então, pessoal, a atividade 2, eu de posse desse ambiente aqui, ó, eu tenho um ambiente que é um, né, ele se assemelha, fala que é auditório, né, mas a gente tem ideia de auditório onde a gente assiste palestras, né? Pode ser um auditório mesmo, né? Que tem auditório onde o palestrante fica, né? Ele fica na parte mais baixa
E aí a primeira fileira ela fica no nível do palestrante, a segunda fileira ela fica um nível mais acima e assim sucessivamente, né? Para todos conseguirem visualizar não só o palestrante, né? Tem som surround, tem também, né, o projetor, né, que e não só ver o palestrante, escutar, mas conseguir visualizar, né, o que que ele está apresentando ali, né? Então aqui fala que é um auditório, mas está mais para uma sala de aula, né? Vamos encarar aqui esse auditório como uma sala de aula. Então eu tenho a planta baixa dele aqui, né, desse auditório, projetos assim com maior qualidade, eles além de ter o projeto elétrico, basicamente, eles têm também, né, até mesmo às vezes é necessário, né, para você conseguir visualizar. Por exemplo, esse auditório aqui, ó, aqui fica à frente dele, onde os palestrantes ou o professor fica, né? Para você instalar, por exemplo, um projetor aqui, ó, vamos, deixa eu autorizar o desenho aqui, ó. Você tem que instalar um projetor. Onde você vai colocar? Geralmente o pessoal coloca uma base aqui no, né? Vamos supor que tem o, vamos desenhar aqui. Você tem um teto aqui, né? Então você coloca ele numa base aqui, aí até tem uma caixinha aqui, ó, em que você instala o projetor, diminui o traço, está muito grosso. Aí você instala o projetor aqui, né? Aí geralmente você coloca um ponto de força alto, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, esse triângulo aqui nos projetos elétricos, ele simboliza você ter uma legenda, né? Já nessa tarefa aqui, a legenda não tem, né? Então fica a cargo aqui do professor explicar o que que é cada um, né? Talvez vocês aí, né, até por associação, pensa, né? Se eu tenho essa bola aqui, esse círculo flutuando, ele está flutuando aqui, quer dizer que ele está aqui no teto, né? Então só pode ser uma luminária, né? Então, assim, por associação, você percebe que pode ser uma luminária, e realmente é. O triângulo geralmente é um ponto de força, né? Ou seja, uma tomada. E esse triângulo vazado é uma tomada, né, baixa aqui, a cerca de, é, acho que é 10 centímetros do chão aqui, né? Então simboliza, é o triângulo, né? O símbolo aqui é um triângulo com ele vazado. A tomada média, né, que fica na altura aqui do cerca de 1,20 m aqui, ó, do interruptor, né, seria essa tomada média. Geralmente, a nomenclatura desse ponto de força, né, ela ficaria mais ou menos assim, é um triângulo e a metade dele é achurada, né? Ela é pintada aqui. Agora, um ponto de força que ele fica lá no alto. Aí esse ponto de força, tanto ele, aí depende da legenda, viu? É na legenda que vai falar ponto de força, né? Vamos supor, tomada de uso geral, né? O TUG. Esse daqui também seria uma tomada de uso geral, né? Só que a 1,20 m do piso. Já uma tomada aqui no teto ou num ponto mais alto aqui, ó, eu poderia colocar um ar-condicionado aqui, né? Uma tomada nesse ponto, né? Ou então, né, mais ou menos nesse ponto aqui num banheiro, né, que seria a tomada para chuveiro, geralmente a nomenclatura dela, aí vamos supor, eu colocaria uma tomada aqui, né, que é para você energizar o projetor, para o projetor, né, fazer a projeção dele aqui da aula, né? Que o palestrante ou que o professor vai dar. Aí, geralmente, a simbologia, em conformidade com a NBR 5444, né? Ela é um triângulo, e esse triângulo aqui, ele é todo achurado, né? O pessoal fala achura,
ele é todo pintado aqui, né? Então eles chamam, né, deixa eu ver se tem alguma achura aqui. Nesse não tem. Deixa eu ver se eu tenho algum projeto aqui. Já vou abrir aqui o da atividade 2 para a gente analisar. Esse aqui é arquitetônico. Não, não é isso. Não. Eu acho que na arquitetônica tem achura. Aqui, ó. Isso é uma achura aqui, ó. Essa aqui é a planta do. Vamos ver aqui ó, pavimento superior aqui, ó. Você tem. Isso aqui é um telhado, ó. Essa cobertura aqui, ela é um tipo de achura. É um tipo. Ó, tem essa outra achura aqui, ó. Se eu selecionar aqui, é porque ele está bloqueado, ó. Deixa eu ir lá no modelo. Tá vendo? Ó, quando você vem no AutoCAD, você vem aqui em modelo, é porque a gente estava aqui no layout, né? Quando você seleciona ela, ó, ela não é um objeto, ela lida como se fosse um objeto total, né? Completo aqui. Outro tipo de achura aqui, ó. O azulejo desse ambiente aqui, ó. Na verdade, ele está misturado aqui, ó, com o mobiliário, né, que é a parte aqui do vaso e tal. Mas geralmente, quando você faz o projeto arquitetônico aqui, né, para mostrar, né, pro pessoal quantos azulejos aí, dependendo aí da medida dele, né, vão ficar aqui. Aí você utiliza, ó, tá vendo, ó, esse Ashura com H, ó. Você utiliza esse tipo de ferramenta do AutoCAD, tá? Então, isso que é uma Ashura. Só que lá na NBR 5444, né? Eu até comentei lá no fórum, né? Eu dei algumas ideias. Eu até falei que ia comentar na aula passada, mas acabou que eu esqueci. A NBR 5444, ela não é mais válida, ela foi revogada. Porém, né, lá eu não achei qual que é a NBR que está substituindo ela. Porém, a simbologia que está representada como esse triângulo aqui, né? Lá, só para vocês terem uma ideia, ela bagunça a cabeça do projetista, principalmente quem está vendo pela primeira vez. Por exemplo, lá um triângulo ele pode ser uma tomada e isso aqui pode ser uma tomada também, ó. Eu posso, em vez de colocar esse triângulo aqui, ó, né? Eu coloco, em vez do triângulo, eu coloco um, uma circunferência. Esse número aqui é o disjuntor, né? O número do circuito, ou seja, vamos supor que é o circuito um aqui, que é o circuito dessa tomada aqui. Aí eu coloco o número aqui relacionado, né? Uma boa prática de projeto, além de eu colocar o número, é eu colocar também, né? Por exemplo, a potência que está alocada para esse ponto de força. Chutando aqui, né? Um auditório, eu vou colocar aqui, sei lá. 100 volt-ampere. Já estou considerando a potência aparente, né? A potência reativa. Aqui, né? Aqui vamos dizer assim, desperdiçada aí, né? No sistema, né? Aqui não realiza trabalho. Na verdade, ela não é desperdiçada, viu? Ela não realiza trabalho elétrico, mas se não fosse o consumo de energia reativa no sistema, o gerador ele não funciona, viu, pessoal? O gerador lá da usina hidrelétrica, de qualquer usina, se ele não consumir energia reativa para gerar campo eletromagnético, o equipamento não funciona. O gerador não transmite energia elétrica para a linha de transmissão, ou seja, ninguém tem luz. Então eu preciso de um mínimo de consumo de energia reativa que a gente vai ver melhor isso. A gente viu um pouco lá em eletricidade básica, a gente vai ver melhor isso lá na matéria lá de eficiência energética, viu?
Então, lá, uma circunferência, aí você fica, né, na hora que você lê, pelo menos quando eu li pela primeira vez, eu ficava em dúvida, mas uma circunferência, eu via nos projetos lá do escritório, né? Mas uma circunferência não é um ponto de luz em que o número é o número do circuito, né? Por exemplo, é o disjuntor um. E aqui, ó, você olhando aqui, disjuntor, ó, o circuito de iluminação é o 1, né? Você viu que tem o número um nessa tomada aqui, uma regra da NBR 5410 que a gente não pode, né, descumprir, fala que circuitos de iluminação e circuitos de tomada, seja ele de tomada de uso geral ou específico, né? Específico o nome já diz, né? Aquele circuito de tomada ali, ele é específico para um tipo de equipamento. Por exemplo, chuveiro. Se eu tenho 10 chuveiros, eu vou ter que ter 10 circuitos, né? Ou seja, 10 cabeamento para o chuveiro, 10 pontos de força para o chuveiro, lá o conector tipo Sindel, né? Ou conector vago, né? Tampa cega, furo central, né? Então, assim, me causava uma confusão no início, né? Depois, até o engenheiro lá, o que ficava mais lá no escritório, né? Porque tinha o dono que ele também era engenheiro de segurança, né? Ele vivia fazendo as perícias, né? Enquanto o outro engenheiro supervisionava a gente para a gente fazer projeto elétrico, projeto de SPDA, CFTV, projeto de cabeamento estruturado, qualquer outro tipo de projeto relacionado à elétrica na época, né? Então ele que ficava supervisionando. E ele explicou e falou: não, Pablo. A questão é que a circunferência é uma simbologia antiga para tomada, né? Ela pode ser usada tanto para tomada quanto para iluminação. E uma atualização aí da NBR é que a circunferência, o ideal é para luminária, né? E ponto de força, o ideal é o triângulo, né? Que aí você tem uma diferença aí nas simbologias. Mas ele me diz, mesmo assim, Pablo, caso não se utilize simbologias que estão referenciadas na NBR, é a simbologia que você utilizar. Vamos supor que eu dou a louca aí e eu pego, falo que a partir de agora, tomada baixa vai ser um bonequinho de palito. Um bonequinho aqui, ó, desse jeito aqui. Então, em vez de eu colocar um triângulo, eu coloco o bonequinho com palito aqui, ó. Eu tenho que fazer essa referência, que eu estou dando um exemplo aí esdrúxulo, né? Eu tenho que referenciar, mesmo se eu estiver utilizando uma simbologia que ela não está prevista na NBR, o ideal é você utilizar que é prevista, né? Porque ela é conhecida tanto para o eletricista quanto para o nível mais alto, o engenheiro, né? E eu tenho que referenciar, eu tenho que colocar no espaço aqui legenda, né? Escrever aqui legenda e falar, ó, que esse bonequinho aqui, ele é um ponto de força, né? A, a se eu não me engano, a 10 centímetros aí do rodapé, tem a medida certa lá, né? Aí eu tenho que fazer toda a referência aqui, mesmo que eu esteja usando uma referência alienígena, né? Então, num projeto elétrico aqui, ó, qual que é essa, depois que eu fiz um overview aqui, qual que é a tarefa existente aqui nesse projeto? É você reconhecer os elementos aqui, ó, eu vou até na SAP aqui, só para a gente. Atividade 2, aqui, ó. Analisar um projeto elétrico a fim de identificar e solucionar os possíveis erros. Então, pode ser que tenha erro, e a gente já até achou um, né? Pode ser que tenha erro, pode ser que não, né? Então, a gente, na atividade 2 vai fazer a análise desse projeto. Aí, do mesmo jeito, ele está disponível em PDF, né? Vou disponibilizar ele também em DWG, mas você pode enviar igual o colega que um colega de vocês fez? Ele fez o print da primeiro projeto, né?
e colocou esse print no arquivo lá do LibreOffice, né? Ele estava usando aquele o que geralmente o pessoal do Linux utiliza, né? O LibreOffice. Aí ele fez o print, colocou lá e escreveu a legenda, né, em cima desse print, né? Salvou e me enviou, beleza? Ele fez certinho, do mesmo jeito que vocês vão fazer aqui. Eu só vou fornecer o projeto, né, em DWG, como forma de facilitar para vocês, tá? Então, eu já fiz aqui uma pré-análise aqui, ó. Eu coloquei os pontos aqui, ó, por exemplo. O circuito, ele sai desse, ele vem lá lá do ou aéreo ou subterrâneo, lá do poste, né, direto da baixa tensão. Dependendo do nível de tensão, né, o nível de potência que a edificação tem, eu já pego a energia direto do barramento de baixa tensão da rua. Agora, dependendo se eu, quanto maior é o meu nível de nível de potência, né, de carga instalada, a gente vai ver melhor isso lá em projeto elétrico, né? Mas só já dando spoiler aqui, dependendo do nível de potência, eu vou ter que ser monofásico, ou bifásico, ou trifásico. E se esse nível de potência de demanda, né, por mais equipamentos funcionando, ele for maior ainda, né, existe uma tabela da concessionária que limita isso, né, que mostra os padrões possíveis, né, para o projetista. Você às vezes vai precisar ter um transformador próprio. A energia que a gente está pegando desse projeto aí, ela vem lá do poste, né? Vem direto de um transformador que cuida, igual eu mostrei na aula passada, né? Transformador que cuida daquela região ali. Beleza, então sai o quê? O circuito um, ó, fase neutro. Essa aqui é a simbologia para fase, esse aqui é para o neutro. Então sai um disjuntor, né? Para o circuito um disjuntor com três cabos, né? Ou seja, a fase, que é esse do meio, o neutro e o condutor de terra, né? O de proteção do circuito 2 e do circuito 3. Então, basicamente, eu tenho três circuitos aqui. Ele vai passar por essa luminária aqui, aí geralmente, ó, essa aqui é a simbologia para o interruptor. Tem simbologia que eles usam um S, né? Um S grandão aqui de chave, né? Switch, né? Do lado inglês, né? Mas nesse caso utilizou a nomenclatura antiga, que parece um pirulito, né? Parece um pirulito aqui, né? Então, você tem a simbologia do interruptor e você tem o comando. Então, ele tem duas teclas, ele tem a tecla A e a tecla B, né? Então, o circuito um, ó, olhando aqui em cada luminária, o circuito um é de iluminação, né? Por isso que eu falei que esse aqui, como circuito um, está errado. Eu não posso ter circuito de iluminação sendo compartilhado com o circuito de tomada de uso geral ou específico. Piorou de específico. Beleza, então ele vem aqui, ó, desce a fase aqui para o interruptor e sobe o retorno para a lâmpada. Só que o comando dessa daqui é B, né? Então não é nem dessa e nem dessa daqui, ó. Esse retorno, tá vendo que ele tá vindo aqui pelo projeto, ó, o retorno A, né? Ele desceu A aqui e ele tá indo, para as luminárias que ficam lá perto fica em cima aqui do professor, né? Do palestrante aqui, ó. Tá vendo que o comando B, ele liga e desliga, ó, essas duas luminárias que ficam no meio e essas duas que ficam próximas da porta, ou seja, para quatro luminárias ele acende ao mesmo tempo. Então, o que que tá faltando aqui, ó? Tá faltando o retorno, ó. Por isso que eu coloquei aqui, ó, retorno, tá faltando retorno B, né? Do mesmo jeito aqui, ó, ele vem aqui, ó, usa como passagem o bocal aqui da lâmpada, né? A caixa hexagonal, né? Também, geralmente eles utilizam uma hexagonal, que tem seis saídas aqui. Aí o cabo, né, o do circuito 2 que é a tomada, ela vem aqui, ó, passa
pelo forro aqui, né? E desce na parede para alimentar essa tomada aqui, né? A tomada do circuito 2. Aqui está correto, aqui está errado, por quê? E aqui também está errado porque eu tenho que voltar o retorno do comando B que acende, né, não só essas duas lâmpadas, como essas outras duas aqui, ó. Aí por isso que eu coloquei um outro erro que eu apontei aqui, ó. Eu preciso alimentar a tomada 2 aqui desse circuito. E indo para cá, ó, tá faltando, ó, o neutro. Aparentemente está correto aqui, ó. Vocês estão vendo que tem fase, né? Fase aqui, ó. Eu estava analisando aqui, para mim isso aqui é o neutro, né? Mas teve um aluno que apontou e falou assim, professor, eu tô achando que esse circuito aí, ó, ele é bifásico. Ele é 127 volts. Ele é 127 volts, né? E quando a gente tem bifásico 127, né? Vai dar o quê? 220 volts. E isso acontece, isso é bem normal em locais em que eu tenho alimentação 127 volts e eu tenho equipamentos 220, né? Lembrando que, por exemplo, quando eu tenho um equipamento 220, eu vou ter duas vantagens. A vantagem é que o cabeamento ele vai ser com a bitola menor, né? Porque a corrente é menor, né? É inversamente proporcional, né? A corrente é menor e, consequentemente, o disjuntor vai ser menor. Ou seja, você vai ter corrente menor, a bitola do cabo, consequentemente, vai ser menor e o disjuntor de proteção também vai ser menor. Então, esses são os erros aqui, né? Tá faltando o neutro aqui, ó, só tinha fase. Só que, como eu não achei, eu dei uma lida aqui na atividade, né? Não fala nada que ela é 220 ou que ela é 127 volts. Então, eu assumi que ela é ou 110 ou 220, né? Mas ele poderia muito bem ser 220 volts, né? E se eu tenho duas fases de 127, eu vou ter os 220. Aí estaria correto. Mas eu assumi aqui, ó, que em vez de ter outra fase, eu vou ter o neutro. Porque imagina eu ter duas fases, né? Fase A, fase B, por exemplo, né? Duas fases alimentando uma tomada aí de 220. O que que vai acontecer? Vai aparecer uma tensão de 380. E aí, né, vai queimar o equipamento. O outro erro aqui, ó, faltou descer a fase para essa tomada. Ó, mais outro erro aqui, ó. Faltou descer o neutro e o terra para essa tomada do circuito 3. O penúltimo erro aqui, ó. Faltou o retorno A para essa luminária aqui, ó. O retorno A, ele, no projeto original, ele só vem até aqui, ó. Só vem até essa luminária, ó. Como ele também acende essa luminária desse interruptor aqui de duas teclas, né? Eu tenho que ter ele também aqui, ó. Aí por isso que na análise eu coloquei, ó, o interruptor, o retorno, né? Que é a fase que pode ser seccionada, né, pelo interruptor, eu coloquei ele aqui, ó. Porque aí na lâmpada, o que que eu tenho aqui? Eu vou ter o retorno e eu vou ter o neutro, né? Ah, professor, poderia ter o terra aí? Poderia, mas ele seria colocado na carcaça aí, dependendo do tipo de luminária, né? Não só na carcaça ali interligada onde fica o neutro, né? Mas também na carcaça externa do equipamento. E por fim, ó, eu preciso descer o circuito para esse tipo de tomada aqui, ó. Aqui tava um, né? Então eu detectei dois erros. Primeiro, que esse aqui não poderia ser o circuito um, ele tem que ser o circuito 2, porque eu não posso compartilhar iluminação com pontos de força, né? Tomada de uso geral. E nem, né, obviamente, nem o de uso específico. E além de trocar o tipo de circuito, né, que vai ser o circuito 2, o de tomada, eu também faltou o neutro e o terra aqui, tá? Então é isso, ó. Eu vou pedir, já deu o horário aqui, pessoal. Vou precisar finalizar a aula aqui. Vou pedir, agora é sério, né?
Até amanhã vai estar disponível para vocês a pastinha com esse desenho em DWG para vocês poder também, né, interagir lá com o professor do presencial, tá bom? Parar aqui a nossa gravação de hoje.